Vamos gravar mais um vídeo para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas em relação à montagem de planos de aula. Eu sei que muitos têm dificuldades com o plano de aula e a minha ideia é esclarecer alguns pontos que são fundamentais para a construção desse trabalho, tá ok? Então, primeiro, a gente tem o cabeçalho, como eu falei, em sala de aula. O cabeçalho a gente tem que botar de acordo com a instituição que a gente está prestando serviço, uma escola, ou um condomínio, um clube, o que for. E aí a gente começa a identificar qual vai ser o nosso objetivo e o nosso objeto de trabalho também. Então a estrutura eu já mandei por e-mail, já coloquei no portal, é só vocês verem a estrutura e sair montando o plano de aula. Primeira coisa do plano de aula seria o objetivo. Mas para criar o objetivo eu tenho que ter digamos assim, eu tenho que definir que tipo de conteúdo eu vou trabalhar. Então, apesar do plano de aula, o objetivo vir antes do conteúdo, a gente tem que colocar primeiro o conteúdo para saber onde nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, digamos o conteúdo sobre corridas, né, que eu já falei também sobre isso. Então, se a gente bota corrida, digamos 100 metros, né, rasos, ou outro tipo de atividade de corrida, a gente vai botar a corrida, que é o conteúdo, que é o tema da aula, e vai partir para a construção dos objetivos. O que é o objetivo? O objetivo é o que você espera que o aluno alcance. Isso é fundamental, porque tem gente que coloca no plano de aula o objetivo do professor. Então não existe isso. O objetivo é o que você espera que o aluno alcance. Então tem vários verbos, tem vários sites que ajudam na construção desses objetivos, e o verbo tem que estar sempre no infinitivo. Quer dizer o quê? O que é infinitivo? Infinitivo do verbo é o nome do verbo. Então, é a compreender, participar, empreender, trabalhar. Você vai botar sempre o que você espera que o aluno alcance ao final da sua aula. Feito isso, você vai botar no plano de aula 2 ou 3 objetivos, tá certo? E aí, porque se você bota um objetivo demais, não vai ser alcançado. O grande desafio é o que você faz no plano de aula e o que você vai aplicar na prática. Porque nem sempre o planejamento casa com a atividade, tá? O que você vai desenvolver na sala de aula, tá? Ou na quadra, onde for. Bom, aí feito isso, você fez o objetivo, você vai ver que atividades vão colaborar para que o aluno atinja esses objetivos. E aí você vai descrever as atividades. Então, vou dar um exemplo de atividade, fazer um skip alto, né? Ou então demonstrar como deve ser o movimento correto da corrida. E aí você vai fazendo e botando as atividades. Sua aula dura quanto tempo? 30 minutos? 50 minutos? 1 hora? Você vai botar o quê? Quantas atividades são compatíveis com o tempo da aula. Mas para ficar mais fácil, você vai botar o quê? 2 atividades, 3 atividades. Não precisa botar muito, o importante é que você compreenda o processo. Depois da atividade vem a metodologia. O que é metodologia? Metodologia é a maneira que o professor vai conduzir a aula. Então, assim, um exemplo, ele vai o quê? Observar o aluno fazer e deixar o aluno livremente, vai utilizar atividades voltadas mais para o lúdico, que o aluno aprenda brincando, aí depende da faixa etária que você vai trabalhar, ou você vai corrigir os movimentos, o aluno já é iniciado na atividade, você vai melhorar essa corrida, então depende muito dos objetivos também. Repare que o plano de aula tem que estar todo entrelaçado, certo? Então você vai descrever a metodologia. Como eu falei também, alguns sites, algumas escolas preconizam que deveria ser a atividade junto com a metodologia. Se você quiser fazer assim, não tem problema. A gente chama de estratégias. Então a estratégia é o quê? Dentro daquela atividade, como o professor vai se portar, como é que ele vai orientar, como é que ele vai aplicar. Aí você pode botar junto ou separado. Eu prefiro separado, para que o aluno compreenda o que é atividade, o que é metodologia. Muita gente confunde isso, ok? Agora depois, por final, você vai fazer o quê? A avaliação do seu trabalho. O que avaliação seria esse? Que instrumentos avaliativos eu posso usar? Eu vou usar o instrumento de observação, eu posso usar um debate no final da aula, eu posso usar um teste, uma prova de corrida para ver quem corre mais, ou então falar com os alunos para que eles demonstrem o que eles acharam mais fácil, o que foi mais difícil na aula. Então a avaliação ela é importantíssima, por quê? Porque diante desse feedback é que você vai programar sua próxima aula. Então o bom profissional sabe
que a hora de aplicar os seus objetivos, os objetivos dos alunos, né, dentro de uma atividade, com uma metodologia, se aquilo deu certo. É isso que a gente chama de processo ensino-aprendizagem. Então, será que o que o professor está ensinando, o aluno está aprendendo? Por isso a avaliação é muito importante. Tá? Feito isso, você tem que praticar, minha gente. Não adianta você chegar e fazer de qualquer maneira, copiar da internet. Não, você tem que compreender o que você está fazendo. E aí, quando você for para a prática, você vai ter uma ideia e uma segurança de trabalhar dentro daquilo que você planejou. Ok? Então é isso, eu espero que tenha esclarecido alguns pontos e eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Um grande abraço e vamos estudar, minha gente.